sobre direitos fundamentais na ordem constitucional interna. E certamente esse déficit de formação, que eu diria teórica mesmo, que nos desafia, ele é uma barreira que nós temos que, como indivíduos, superar, buscando muitas vezes, seja no autodidatismo, seja em conjunção com outros colegas que sentem essa mesma necessidade, superarmos esses déficits que eu digo que nós até carregamos como indivíduos, muitas vezes. Outro ponto que eu acho que é um desafio a nós, como magistrados e como indivíduos, agora eu digo, nessa missão, nesse compromisso de efetividade dos direitos humanos e fundamentais, se trata de uma cultura que nos foi transmitida, um êxito profissional onde muitas vezes nós somos inseridos, no qual o diálogo, a interlocução com a sociedade, as suas diversas vozes, segmentos, grupos, não é estimulado e não é aprendido e não é treinado e não é, muitas vezes, sequer valorizado como algo importante e digno de empenho pessoal. Criar, então, não só esse hábito, mas esse aprendizado de diálogo constante, permanente ao longo de nossas carreiras, com a sociedade civil, e aqui eu falo de um modo muito amplo, associações, ONGs, grupos formais, informais, o ambiente acadêmico, especialmente, né, para aqueles que não têm também essa inserção acadêmica, que como profissão acadêmica não é obrigação de nenhum magistrado em si tê-la, eu não vejo uma obrigação, por mais que para alguns magistrados possa ser algo que acrescenta e possibilita um exercício da jurisdição mais qualificado, não é para todos. Então, até aqui na mesa está presente ao lado de professores, pessoas que vêm da academia, é algo muito importante. Então, manter esse diálogo, construir esse diálogo de uma forma efetiva, constante, qualificada, acho que é um dos desafios, porque sem esses aportes, daquilo que vem das ciências humanas em geral, das ciências sociais em particular, a efetividade de direitos humanos e fundamentais fica, no mínimo, dificultada pela nossa dificuldade de perceber o conflito social que está debaixo ali da relação social juridicizada que nós vamos ter que enfrentar num certo processo. E, por fim, um desafio pessoal, que já se conecta com o institucional, né, que eu gostaria de elencar nesse segundo grupo de desafios, se trata de um certo, eu vou chamar assim livremente, esgotamento, pelo menos parece para a sociedade em geral e para grandes setores dela, esgotamento do projeto de redemocratização que começou lá no final da última ditadura militar, teve a Constituição de 88 e continuou por vários anos, inclusive com a concretização de algumas esferas de participação social previstas na Constituição de 88. Num certo sentido, nós experimentamos hoje o esgotamento desse projeto e a ausência de outros projetos, onde nós, como cidadãos, como indivíduos, vamos nos inserir, vamos nos nutrir, vamos nos alimentar e vamos participar. Isso é um desafio, me parece, para a efetividade dos direitos humanos e fundamentais, quando nós, como indivíduos que ocupam essa função da magistratura, se deparam. Mas ao lado desses macro desafios que eu chamei, desses desafios individuais, eu também gostaria de salientar o último grupo de desafios, e por isso eu vou também caminhando para o encerramento dessa minha provocação, que é dos que eu assim nominei desafios institucionais propriamente judiciários. Nós sabemos, e foi dito aqui em algumas mesas anteriores, que alguns progressos significativos houve, sem dúvida, de 1988 para cá, quando nós pensamos na organização da justiça, dos tribunais e assim por diante. Isso não nos cega para o fato de que há muito o que fazer e de que há muitos ainda obstáculos a serem vencidos e que, como instituições, os diversos ramos do Poder Judiciário e as diversas justiças especializadas ou comuns dos Estados Federados ou da União têm que ainda superar e têm que ainda avançar. Então, desse ponto de vista, agora procurando os desafios, eu também me apercebo inicialmente de um deles que tem relação com esse último que eu falei. A falta de uma cultura institucional de diálogo respeitoso, sério e permanente com a sociedade de um diálogo feito de uma forma organizada. Algo que é inerente a qualquer poder público num regime democrático, que é estar sempre presente diante da sociedade, não só de forma transparente, prestando contas
mas também recebendo os aportes, ouvindo, dialogando. Essa cultura institucional, muitas vezes, está distante de ser concretizada pelas nossas instituições judiciárias. E quando eu falo das nossas instituições judiciárias, nós podemos pensar em todos os níveis. A gente pode pensar pelas presidências dos tribunais, pelas corregedorias, pelas escolas institucionais da magistratura, pelas comissões de concurso, seja concurso para magistrados, seja concurso para servidores e assim por diante, pela forma como nossas instituições se relacionam ou não se relacionam com outros órgãos do Estado e deles abrem espaço, por exemplo, poderia ser para medidas socioeducativas de jovens, de adolescentes que estão cumprindo medidas que poderiam estar entre nós também, trabalhando assim por diante. Tudo isso mostra um déficit, me parece, ainda institucional nosso, das nossas instituições judiciárias, de diálogo com a sociedade. É algo que certamente, do ponto de vista da instituição, é um desafio que nós enfrentamos para criar essa capacidade de responder aos desafios da efetividade de direitos humanos e fundamentais entre nós. Aí vem também, acho que o presidente João Ricardo falou isso, se eu não estou enganado, em um certo momento no discurso de abertura ontem, institucionalmente o caminho que está se fazendo para que se aumente não só a democracia interna nas nossas instituições, como uma participação responsável de cada um de nós como magistrado nas nossas instituições. Certamente, um dos nossos modelos mais ou menos abertos, mais ou menos democráticos, de participação responsável e de democracia interna por cada um dos magistrados e magistradas, na medida em que eles faltam amadurecer, nos desafiam, nos colocam barreiras a essa nossa capacitação para a efetividade de direitos humanos e fundamentais quando estamos aplicando a legislação, o direito vigente, no exercício das nossas funções. Eu diria também que, do ponto de vista institucional, nessa mesma linha, as nossas instituições judiciárias ainda trabalham, portanto, de uma forma muito autorreferente. Vale dizer, muitas vezes elas estão tão imersas nas suas próprias preocupações e dinâmicas internas, sejam de regras formais e de praxes, de regras informais que vão estruturando o nosso ambiente, o nosso convívio, e na medida em que isso avança, isso toma espaço, isso faz mais difícil toda aquela necessidade de diálogo, de participação, de percepção da vida social. Isso pode gerar para muitos juízes, e quanto maiores forem os centros urbanos e mais burocratizadas as instituições que trabalham, uma espécie de distanciamento progressivo da vida social e da realidade social. E isso é uma dinâmica institucional, me parece, que ao nos produzir, ao nos construir dessa forma, institucionalmente falando, nos descapacita para a efetividade de direitos humanos e de direitos fundamentais. Então, essa dinâmica, eu diria, autorreferente das nossas próprias instituições. Né? E, por fim, né, quando a gente fala de formação judicial, e isso é algo muito importante para nós todos hoje em dia, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista institucional, quando a gente vê surgirem escolas institucionais da magistratura dos diversos tribunais, tudo isso é um movimento necessário, é um movimento positivo, é uma construção que deve ser feita. Nós aí vemos também como dinâmicas institucionais internas podem trazer dificuldades e problemas na medida em que uma certa mentalidade, muito mais, eu diria, carreirista na formação jurisdicional e institucional, ameaça, de fato, uma formação que nos coloque como cidadãos responsáveis no exercício de uma função pública relevante para a concretização desses direitos humanos fundamentais. Então, mesmo a constituição de escolas institucionais judiciais, que certamente é um ganho, é uma necessidade, e é algo que nós temos que apostar e nos engajar, corre o risco de cair num certo, se me permitem a expressão livre também, aspas, carreirismo institucional, onde as pessoas estão muito mais preocupadas em fazer pontos, numa certa escala de presença em cursos, do que efetivamente de se capacitar. Porque todos esses desafios, macro desafios pessoais, que assim coloquei, desafios institucionais, na verdade não são esferas independentes, distantes ou separadas, ao contrário, é toda uma dinâmica que nos envolve todo o tempo, e de uma forma bem genérica, estou pensando esses desafios
aumentam os desafios da efetividade. A gente poderia falar de questões de gestão, poderia falar de questões de sociologia do direito, de antropologia do direito, poderia falar de questões de teoria, de filosofia do direito, que são importantes para nós, mas eu tentei aqui, nesses breves minutos, iniciar a nossa mesa fazendo uma espécie de inventário de alguns desafios e também abrindo caminho para, independentemente de fazer o exame de algum ponto em concreto, como poderia ser, sei lá, questões em concreto, direitos de alguma determinada minoria, aborto, tortura, medidas socioeducativas, composições familiares, questões étnicas, raciais e por diante. Nós podemos pegar cada uma dessas questões e começar, a partir delas, visualizar esses desafios, como é que eles se colocam. Mas a minha intenção aqui não foi essa, se me permitem, né? A minha intenção foi, de uma forma muito ampla, muito genérica, dividir em 3 grupos um inventário abstrato, genérico, de desafios. Até porque tenho certeza, tanto a professora Débora, quanto a professora Jane e o professor Eugênio, depois de mim, terão o discernimento, terão a ilustração, terão a profundidade de nos apresentar situações onde alguns desses desafios claramente se apresentam na experiência que tiveram e que têm nessas nossas instituições judiciárias e no trato com os indivíduos magistrados e magistradas. Muito obrigado. Depois dessa fala sincera do Dr. Roger Halpe, na condição de magistrado, tem condição de se ver e ver aos outros que estão ali, que formam essa nossa categoria de uma forma bem tranquila, conforme ele escreveu aqui. Eu abro aqui a palavra à professora Débora Diniz, que terá 30 minutos para se manifestar. Só lembrando que ao final das falas, nós teremos 20 minutos para que sejam dirigidas perguntas, questionamentos, dúvidas, está certo? Ao final. Eu acho que eu vou ficar em pé. O meu tamanho é muito miúdo para ficar sentada, eu não consigo ver as pessoas. Então, eu queria agradecer o convite, foi de uma generosidade muito grande, em especial a MB, mas o meu colega de mesa, Dr. Roger Rios, dos quais nos últimos anos temos uma série de diálogos e parcerias. Professora, eu mexi aqui com uma missão que eu não posso deixar passar. Se eu posso fazer ela? Não precisa não. Eu sou obrigado a fazer. As pessoas a conhecem melhor. A professora Débora Diniz é antropóloga, doutora em antropologia e pós-doutora em Direito pelas Universidades de Michigan, em Toronto, Canadá, e em Sociologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos. É professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Agora sim. Isso de pós-doutorado é uma mentira, que se inventou. Então, eu sou uma estrangeira ao campo, e é nesse lugar de estrangeira ao campo que eu queria traçar a minha conversa. Quando eu recebi o título, Desafios da Efetivação de Direitos Humanos e Fundamentais, não me foi dado um título como uma pergunta, me foi dado como uma afirmação. Hoje, o Dr. Roger fez um inventário de 3 grandes grupos de desafios para efetivação. Ele não nos deu essa cola 4 meses atrás, quando fez o convite. Então, eu fiz a minha interpretação como estrangeira no campo de quais seriam esses desafios para a efetivação dos direitos humanos e fundamentais. Então, eu vou assumir que é uma inquietação, que não é uma pergunta, é uma afirmação, à espera de uma resposta, mas que parte de uma premissa. Há desafios na efetivação desse conjunto de direitos. Esses desafios, eles podem ser dentro desses 3 grupos que ele arrumou a nossa conversa. Eu chamaria que também são fragilidades argumentativas, desigual representação política dos grupos, restrição de financiamento das políticas públicas e sociais, o funcionamento das cortes ou do parlamento. Se vocês me seguirem, vocês vão ver que os meus exemplos tocam nos 3 grupos, talvez em menor intensidade, naquele último que ele chamou o micro do micro, que seria a carreira dos juízes, como se constitui hoje, isso que ele chamou um carreirismo dentro do mundo da magistratura. Esse é o que eu menos vou tocar e vou ficar mais nesses 2 grandes grupos. Cada um desses caminhos abriria uma porta argumentativa para a nossa conversa de hoje. E sobre como garantir direitos humanos e fundamentais em um Estado democrático de direito. Eu hoje
eu vou arriscar uma proposta de caminho. Claro que eu vou ser ousada, né, em casa alheia, na casa de magistrados, em dizer que este é um bom caminho. Mas é como uma estrangeira que eu vou passar a dizer que a efetivação de direitos humanos fundamentais, e eu, a partir de agora, vou falar de direitos, só para simplificar a minha conversa, precisa olhar esse caminho que eu passo a apresentar com muita cautela. Então, eu farei um diagnóstico de causa, eu apresentarei uma solução. Então, de fundo, para aqueles que esse currículo me apresenta pouco, eu tenho questões morais de fundo. Toda a minha atuação no último tempo, ele vem trabalhando em questões morais muito sensíveis. Por exemplo, em uma parceria de imenso aprendizado com o professor Barroso, que hoje de manhã fez a conferência de abertura, conferência central, sobre anencefalia. Aborto é um tema que vai estar na minha cabeça e vai estar na minha provocação de hoje. Mas eu poderia colocar sistema prisional, que é um tema que imensamente eu venho trabalhando nos últimos anos. Ou seja, eu estou pensando uma parcela dos direitos, mas dos mais sensíveis, aquele que nos exigem novos equipamentos de sensibilidade, de argumentação para pensar o que está acontecendo aqui. Então, eu repito, a minha proposta é só um caminho, não é um sentido único, mas eu gostaria que me ouvissem como uma tentativa de ser um caminho para a efetivação dos direitos. Então, como uma estrangeira ao campo, eu me explico nesse cartão de visitas. A minha forma de atuação para a efetivação de direitos é pelo olhar de estrangeira, as formas de fazer das autoridades jurídicas. Um bom argumento para o campo jurídico, um bom argumento para o magistrado, seja na forma de uma precisa leitura das normas ou das leis, ou de uma eficiente retórica, oral ou textual, é só uma das formas de proteção dos direitos. A outra, tão importante quanto, e que, se me permitem, eu repito, a ousadia em casa alheia, é prática meio torta no fazer jurídico. Eu sei que eu estou falando abusada aqui, mas é uma prática um pouco torta quando esse campo do direito se aproxima. Se discute muito como devem ser os direitos e muito pouco sobre como se vivem os direitos, como se sobrevivem as violações, como se garantem a efetivação quando leis, cortes e políticas falham. Isso tem nome próprio no campo jurídico. Esse é um nome que a mim, quando migrei das ciências sociais para ser uma professora na faculdade de Direito, me causava até uma curiosidade, mas no bom sentido, de me chamar a atenção. No campo jurídico se diz, nós precisamos ficar atentos à empiria. E isso eu comecei a tentar entender. O que é isso que aqui se chama de empiria? Falam-se de estudos empíricos no direito. Hoje em dia há revistas de estudos empíricos em direito. Reconhece-se a importância das evidências e de dados confiáveis para a construção de argumentos. E aqui eu passo a começar a lidar com uma empiria para apresentar o argumento. O aborto é um crime no Brasil, crime com cadeia, mas as mulheres o realizam como parte da vida reprodutiva. Uma em cada 5 mulheres, aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto. Elas são mulheres comuns. Elas fazem um aborto no pico da idade reprodutiva, de 20 a 29 anos. Elas têm filhos, elas são católicas ou evangélicas. Elas têm já um filho quando fazem o primeiro aborto. Então, elas são as mulheres que estão no mundo. E são essas mulheres que a lei penal diz que vão ser as criminosas. Essa é uma tese importante para o jogo em disputa para a efetivação de direitos reprodutivos. Uma multidão de mulheres faz aborto. A lei penal é insuficiente para constrangê-las, coibi-las ou intimidá-las sobre uma prática criminosa. Mas como provar que é uma multidão de mulheres? Em um recorte fotográfico da sociedade brasileira hoje, 5.400.000 mulheres deveriam estar presas. Alguma coisa como em torno de 10 vezes o sistema penitenciário brasileiro. Então, com investigações sociológicas sérias, eu passo a dizer esse número, 1 em cada 5 mulheres. E talvez menos com isso que o direito chama empiria. E se eu quiser usar uma palavra que a pós-modernidade nos deu medo de falar, com isso que nós chamamos ciência séria ou ciência confiável. Não é um número que resolverá a controvérsia sobre aborto.
em que os confrontos argumentativos se posicionam como foi a ação de anencefalia ao Supremo, a história da ação de anencefalia, quando nós apresentamos em 2004, e ela é atravessada pela ação de biossegurança, em que se lança uma pergunta: por que se espera quase uma década para a ação de anencefalia? E que quase nós pedíamos o professor Barroso como advogado, se ele virasse ministro do Supremo. Era porque no meio do caminho, a ação de biossegurança faz uma pergunta: quando tem início a vida? Se aquela ADIM respondesse aquela pergunta, que era uma armadilha em sentidos argumentativos, a ação de anencefalia não faria qualquer sentido. E as perguntas que rondam o debate sobre o aborto no Brasil são essas: há ou não vida no feto? Quando tem início a vida, como eu disse, da ação de biossegurança? Há conflito de direitos ou interesses entre mulheres e fetos? Essas não são formas neutras de lançar perguntas ao dilema do aborto. Ao falar sobre início da vida, sobre direitos ou interesses, ou mesmo reconhecer equivalência de estatuto jurídico entre uma mulher e um feto, entre um feto e um embrião, um nascituro, um embrião ou um feto ou uma mulher, as questões já estão localizadas em marcos prévios de argumentação e de julgamento. O mesmo confronto argumentativo, ou em termos desta mesa, o mesmo desafio de efetivação de direitos humanos e fundamentais, pode ser lançado em outros marcos. Escutem as mesmas perguntas sobre o mesmo cenário fático. Por que manter uma mulher grávida contra a sua vontade? Se antes fazíamos perguntas essencializadoras, há ou não vida no feto? Não vida no sentido biológico, como nós encontraríamos em um cadáver para fazer um teste de DNA. Não é dessa vida o nosso debate sobre um estatuto jurídico de proteções. É uma ideia de vida como uma essência de início de proteções e de proteções fundamentais, que é o tema dessa mesa. Ou perguntas exegéticas sobre o início da vida. Quando tem início a vida em nosso ordenamento jurídico? Nós alteramos regimes argumentativos, demandando outras formas de sustentar argumentos. Por que as mulheres abortam? Porque as mulheres ignoram a lei penal. Ou seja, o meu argumento é que talvez melhor compreendendo as causas de uma demanda por direito não efetivado, nós possamos avançar nas suas razões pela não efetivação. Ou mesmo nas razões do seu não reconhecimento. O tema do aborto, nós estamos em um momento ainda anterior. Nós estamos em lutas por inteligibilidade, por apreensão. Se me permitem fazer aqui uma sequência hegeliana entre apreensão, inteligibilidade e reconhecimento, nós estamos no momento mais anterior, de apreensão de um fenômeno como uma necessidade da vida. A mudança das perguntas, então, ela não é feito desimportante para a argumentação jurídica. A pergunta sobre como a ordem jurídica determina o início da vida não é só um recurso à leitura de leis ou normas. É muito mais sofisticado e eu estou segura. Quando nós abrimos manuais de interpretação sobre uma norma, um princípio, um artigo constitucional e uma disputa por exegeses interpretativas, aqui não é só um jogo de leitura, é muito sofisticado. Então eu não estou dizendo que isso é menor no campo da argumentação. O meu ponto é que só isso não basta. Eu queria provocar que nós precisamos de perguntas de por que alguns direitos não são sequer apreendidos, inteligíveis ou reconhecidos. Então, no entanto, esse é um jogo argumentativo em que o argumentador se protege, nesse da exegese das leis, das normas e dos princípios, na fronteira do campo. A pergunta, por que as mulheres abortam, mesmo havendo uma lei penal de quase 100 anos, 1940? Ela é uma pergunta que obriga um desconforto à comunidade, hoje aqui, dos magistrados. Ela exige uma aproximação com outras formas de enfrentamento dos mesmos problemas. Ela nos movimenta do direito para a sociologia, das leis para as vozes, para os rostos, das normas para as histórias de vida. Dito de outro jeito, ela nos movimenta das regras para as vidas. Ou numa alegoria ao jargão do campo entre o ser e o dever ser, eu diria entre o dever viver e como se vive. Esse é um percurso ao mesmo tempo importante, porém arriscado, mas que deve ser enfrentado urgentemente para questões sensíveis.
e de agudas discordâncias no campo argumentativo, como é o aborto, eu poderia ir para o tema de hoje de manhã, do professor Daniel Sarmento, o campo do sistema prisional. Perguntas sobre direitos, eles partem de marcos prévios de inteligibilidade, sobre quais necessidades da vida devem ser protegidas. A inteligibilidade, ela depende de formas sociais, de apreensão das necessidades dos corpos. O campo da judicialização da saúde é um campo em que esse modelo é latente. Uma nova demanda sobre um novo medicamento, sobre um novo tratamento, é uma demanda por olhar uma nova forma de inteligibilidade, de uma necessidade, de uma forma de proteção. Isso não é um fato espontâneo da vida. Ele é histórico, ele é social, ele é político. Os nossos regimes de poder, eles silenciam precarizações dos corpos como contingências históricas. Essas são as lutas contra o sexismo, contra o racismo, como a homofobia. Fazer ver e fazer ouvir que os corpos são precários. Nós somos precários. Nós dependemos do cuidado, da interdependência. A construção do sujeito liberal, autônomo e independente, ela é uma construção histórica de um modelo filosófico que não é a forma como nós vivemos a vida. Nós vivemos e sobrevivemos pelo cuidado da precarização. Só que a depender de como as nossas vidas precárias não são reconhecidas nas suas necessidades, nós vivemos a precarização pelos regimes de não reconhecimento de direitos. Uma coisa, então, é a precariedade inerente ao humano. Outra é a precarização pela não proteção dos direitos para a proteção das necessidades. Então, vejam que eu deslizei do sujeito de direito liberal, autônomo e indivíduo, com a sua privacidade, intimidade, suas escolhas, para a vida e da vida do corpo. Há corporificações para as demandas dos direitos. E o acolhimento de uma demanda depende dos modos de apreensão disponíveis, exercitados e legitimados no espaço social. Essa é a nossa conversa sobre o aborto. Essa é a nossa conversa sobre proteção à infância e adolescência, numa conversa sobre redução de maioridade penal. Essa é a nossa conversa sobre os corpos que fazem demandas específicas na judicialização da saúde. É que nós não estamos falando do sujeito de direito, mas dos corpos precários e precarizados pelas políticas sociais, pelos regimes de reconhecimento de direitos. A história política de participação das mulheres está repleta de pistas sobre como a subversão da opressão é lento e sofrido. Do voto ao trabalho remunerado, do divórcio ao planejamento reprodutivo. De 100 anos atrás, imaginar a possibilidade de mulheres juízas ou de mulheres professoras estrangeiras ao campo falando para homens juízes. Isso é uma prova da historicidade, da subversão, das práticas históricas de desigualdade. A configuração política do liberalismo, de um sujeito de direito abstrato, porém pensado pela figura do homem, médio, burguês, educado, branco, tem profunda repercussão nas formas como nós nos sentimos afetados pelos pedidos de inteligibilidade. Se eu pudesse agregar a terceiro grupo em que o Dr. Roger me antecedeu dizendo quais eram os desafios de efetivação dos direitos fundamentais, eu talvez colocasse uma demanda que possa soar tola para vocês, mas que fosse uma demanda dos afetos. O campo político é um campo em que nós temos que nos deixar afetar. O tema do aborto é um tema em que profundamente nós nos afetamos nas nossas paixões. E sequer ouvimos o reclame por um direito ao aborto como um direito de necessidade. O campo disso que nós chamamos de segurança pública, os nossos medos da violência, é um campo onde o medo não nos permite ver que nós estamos falando de insegurança de direitos para populações precarizadas. Então, se eu pudesse agregar naquele terceiro grupo, o mais miúdo, que ele chamou da carreira jurídica, eu agregaria o campo dos afetos e do reconhecimento que o político passa por relações em que os nossos afetos também nos movem para o reconhecimento das demandas por direitos. Então, na verdade, dificilmente, como pensadoras solitárias, como magistrados e magistradas solitárias, conseguimos alterar regimes de inteligibilidade que nos antecedem e nos acomodam. Eu amanhã tenho muita curiosidade de ver a conferência de encerramento com um psicanalista.
que ele vai dizer a nós sobre garantias de direitos, sobre formas de mover o Estado democrático de direito? A psicanálise é uma das formas de nos fazer sofrer sobre quem somos nesses desencontros solitários. Eu imagino, na mão dos senhores, a primeira vez que chegou, uma ação sobre homofobia, uma ação sobre discriminação, uma ação de punição à mulher que fez aborto. Os nossos regimes de moral e de crença sobre certo e errado, e aqui não é só o campo dos direitos legitimados nas normas, mas esse campo da afetação, que nos movem as nossas paixões sobre o que eu acredito, o que é uma vida boa, o que é o certo e o errado, que talvez não esteja na norma, o quanto ela nos move nas paixões para o julgamento. E esse seria o terceiro nível, muito miúdo, que eu agregaria. Então não é da cena analítica, é claro que da cena analítica pode surgir uma magistrada ou um magistrado que seja um pensador solitário e além do seu tempo, mas talvez seja pedir demais por uma institucionalidade dos direitos que precisa se mover por acordos, por diálogos, por formas que sejam públicas e que sejam capazes de serem repetidas. E aí é onde é o meu argumento. Precisamos ser expostas a novas práticas de apreensão da precariedade da vida, o que dá causa e razão a demandas por direito e lutas por reconhecimento. A exegese jurídica de argumentos, leis, princípios e normas é uma dessas formas. Mas em situações sensíveis de intensa controvérsia moral, a sua eficiência é reduzida. Porque nós não ouvimos. Nós ouvimos que as mulheres fazem aborto, mas nós não conseguimos ir além de dizer o aborto é um assassinato, o aborto é um crime, há um ser inocente envolvido, essa mulher poderia ter feito escolhas, ela poderia ter planejado a reprodução, ela pode doar para uma adoção, ela tem escolhas. Continuamente nós voltamos para o sujeito que faz escolhas. Mas a forma como as mulheres e os homens vivem a vida, muitas vezes não é como o sujeito de direito do qual nós imaginamos o funcionamento das normas. Eu começo a ir para o meu fim. Então, a pesquisa empírica, essa é a minha tese. A pesquisa acadêmica, a seriedade de nos mostrar como o mundo se move nisso que chamamos a vida, é uma forma de oferecer inteligibilidade alternativa nas demandas em controvérsia, como é o caso do aborto. Ou em um estágio ainda mais original das políticas da vida, de provocar novas apreensões sobre o desconhecido. Assim foi com a eleição de anencefalia. Quando nós apresentamos, eu me lembro da primeira conversa, quando eu bati a porta do escritório do professor Barroso. Eu disse a ele, olha, nós temos isso. Nós temos essas mulheres que ficam grávidas de um feto que não sobrevive. O diagnóstico é anencefalia. Então a primeira pergunta que ele me fez, isso existe? Qual é a prevalência? Quem são essas mulheres? Como isso acontece? Como é feito o diagnóstico? Hoje, certamente, as faculdades de Direito consideram a anencefalia um caso típico para se estudar de um caso bem sucedido na Suprema Corte. Mas quantas outras histórias miúdas como essa nós podemos movimentar por novas formas de apreensão de necessidades da vida? A pergunta era, o que é a anencefalia? Existe isso de uma mulher engravidar e o feto não sobreviver? Se há historicidade nas necessidades não satisfeitas e naquelas que serão lançadas nas demandas por direito, o seu relativismo é também dependente das nossas capacidades de apreensão e de inteligibilidade. Meu argumento é que a evidência da pesquisa, a autoridade da ciência, é uma forma poderosa de provocar os regimes de reconhecimento, oferecendo novas formas de apreensão e de inteligibilidade. Aqui eu passo realmente a terminar, tanto que eu chamo um coda dado no PL 5019, que o nosso presidente da Câmara dos Deputados vai colocar em votação e que há uma semana foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É só um lembrete final, é só para conversarmos, é 5 minutos. Uma proposta legislativa está em curso, propõe alterações substantivas na política do aborto legal no Brasil. Caso de estupro, de risco de morte da mulher, em caso de anencefalia. É uma proposta ainda mais restritiva. Ele propõe alterações no Código Penal, com a inclusão de novas penas, o 127A, no qual vai ser proibido, inclusive, informação para redução de danos, informação por profissionais de saúde. Ele
É certo que essa movimentação é de fundo moral, eu não preciso fazer nenhuma apresentação sobre quais são as motivações, mas ele diz: há abusos nas mulheres que procuram os serviços de aborto legal. Ele diz: esta é a minha evidência. Eu não estou aqui movido por razões religiosas. Eu estou aqui para garantir que as mulheres que mentem não abusem dos serviços de aborto legal. Por abuso se entendem que mulheres que não foram violentadas abram as portas dos serviços de saúde, se apresentem ao porteiro, se apresentem à enfermeira, se apresentem ao médico, à psicóloga e contem uma história de suicídio. Pelo caminho que eu proponho, a efetivação dos direitos humanos e fundamentais, do direito à saúde, do direito ao aborto legal e seguro, o direito à dignidade da vida humana, o direito à autonomia da vontade, depende da provocação ao marco hegemônico de inteligibilidade sobre necessidades. O aborto não é entendido como a necessidade de saúde das mulheres no Brasil. Há uma disputa em curso se o aborto seria uma necessidade de saúde ou uma preferência, ou em termos de um debate constitucional, um gosto dispendioso das mulheres. A minha tese, obviamente, é de que o aborto é uma necessidade de saúde das mulheres e que a sua não satisfação impõe um regime de precarização injusto das mulheres, e a elas a classe, a cor, a região. As mulheres, quanto pretas e pobres, negras e nordestinas, elas abortam mais do que as mulheres do sul, brancas e mais escolarizadas. É mesmo no caso de um aborto por de uma gravidez em caso de uma grave violência, como é o estupro, o argumento é que as mulheres iriam fazer uso abusivo da exceção penal. É aqui que eu devolvo a pergunta. Como ele prova o abuso? E eu vou provar ao contrário, que nós vivemos em um estado abusivo mesmo da exceção penal. Eu exercito aqui a minha tese para exercitar a conversa com os senhores e com as senhoras para ver se funcionaria como uma retórica argumentativa. Se abuso não é das mulheres, é dos provedores dos serviços de saúde no Brasil. Acabo de eu conduzir um censo. Censo é um método em que todos os serviços foram analisados. Dentro dos métodos científicos é considerado o padrão ouro para a apresentação de um dado. Todos os serviços de aborto legal no Brasil. O Ministério da Saúde, quando eu começo o censo, ele me diz: nós temos 68 serviços. Eu vou a todos eles. Nós temos apenas 37 serviços. 32 estão, ao final, 31, me perdoem, inativos. Não há serviços de referência em todas as capitais do país. Nos serviços ativos, 14% exigem boletim de ocorrência policial. A política pública disse que não necessita. 8% laudo do IML. 8% alvará judicial. 8% despacho do Ministério Público. Todas são barreiras de acesso e abuso do Estado, dos provedores de serviço para um direito fundamental das mulheres. A política pública diz que basta a palavra da mulher e 20 semanas de gestação. Não encontramos nenhum caso acima de 20 semanas de gestação, mas praticamente não encontramos serviços em que se respeite o critério da palavra da mulher, porque as mulheres são mentirosas. Elas são mulheres e meninas, e eu preciso aqui qualificar, elas são adolescentes e meninas. 38% de todas as mulheres que acessaram os serviços de aborto legal no Brasil por estupro, elas são meninas e adolescentes com menos de 19 anos. Algumas delas com 10 anos de idade. Essas são as mulheres mentirosas que o presidente da Câmara dos Deputados diz que vão abusar de um direito fundamental repleto de barreiras no Brasil. Muito obrigada. Universidade de Brasília e doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, Dominicana, além de vice-presidente da Associação Brasileira de Antropologia entre 2015 e 2016. Coordena projetos de pesquisa de faces interdisciplinares e ênfase nas áreas de antropologia, história e direito entre povos tradicionais indígenas e não indígenas, dialogando a partir do campo da educação, da saúde e dos direitos diferenciados, com os necessários recortes de gênero e etnicidade, de educação e cidadania, e particularmente de direitos humanos e étnicos. Com a palavra, professora Jane. Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui
ao meu amigo Roger Rios e a generosidade de vocês todos que, exercendo a magistratura no Brasil, indicam o diálogo como melhora das possibilidades de fazer justiça. Como disse a Débora, o Roger não combinou com a gente, mas parece que nós combinamos os três. A Débora falou de aborto e eu vou falar de estupro. E vou falar a partir de algumas perguntas. Para começar a conversa, eu vou explicitar meu lugar de fala. Eu sou antropóloga, trabalho com direitos relativos a povos tradicionais da Amazônia. E por dever de ofício, lido com a formação no campo do direito e da antropologia, graduação e pós-graduação, como forma de discutir os Brasis, assim mesmo no plural, como Estado idealmente plural, que deve respeitar a diversidade sociocultural dos povos, especialmente de indígenas e quilombolas, que conformam o território nacional, assegurando os direitos das diversas coletividades étnico-raciais. Eu falo de étnico-raciais porque, do ponto de vista da antropologia, todos são direitos étnicos, mas falo de raciais em respeito ao movimento indígena, ao movimento negro, que tenta recuperar o conceito de racial na medida do político. Mesmo considerando a afirmação anterior, tenho como pergunta guia da exposição o seguinte: o pluralismo é realidade ou utopia no Brasil? Se a concepção plural é realidade, como explicar a longa duração e a permanência de conflitos étnico-raciais? Porque ainda há demandas por direitos não atendidas. Se é utopia, pergunta-se: por que desrespeitar a Constituição de 1988, que se quer plural, pelo menos na inscrição? Como se explica o exercício da justiça que necessariamente deve atender à pluralidade? Qual a importância do direito na relação Estado versus coletividades étnico-raciais? Como transformar o respeito, o diálogo e o direito em lastro dos ideais de justiça? Quais os instrumentos capazes de equilibrar as relações entre o Estado e os coletivos étnico-raciais? Para fins do diálogo, tento, por intermédio de narrativas, apontar questões que no dia a dia me consomem, enquanto docente, dada a não compreensão por parte dos operadores de direito dos sistemas jurídicos diferenciados. E assim, não se produzir melhorias nos mecanismos de promoção da justiça, por desconsiderar os direitos étnicos e raciais como tema de reflexão. É fato que não temos estudos sobre os sistemas jurídicos não hegemônicos de forma satisfatória. E para conhecer melhor os direitos étnicos e raciais, os estudos se fazem necessários. Mas advogo, sem advogada ser, a possibilidade de que, enquanto os estudos não estão à nossa disposição, é preciso realizar a escuta, que no caso de vocês é a auditiva, de forma adequada, com os instrumentos que temos, aperfeiçoando-os. E agora eu vou falar dos direitos implicados nos relatos de Serafina e Miguelina. Serafina era menina moça, bastante desconfiada com o mundo da cidade, até então desconhecida para ela. Ai, entra a internet aqui e me atrapalha totalmente. Bom, deixa eu deixar aqui. Saiu do quilombo aos 11 anos. A mãe de Serafina recebeu proposta de uma conhecida que, morando em Belém, se ofereceu para educar a mocinha. Afinal, ela estudaria na capital. Como Maria das Graças sempre ia ao Marajó e ajudava, entre aspas, na criação de meninas moças, Dona Josefa confiou. E lá veio Serafina com a conhecida desconhecida
A viagem foi tranquila, a chegada sem alterações. A menina tinha saudade da mãe e não se acostumava àquela casa estranha, com luz vermelha à porta, frequentada por homens que apareciam, entre aspas, para levar as meninas a estudar. Segundo dizia Maria das Graças, Serafina olhava, espreitava, mas não sabia onde era a escola das meninas. E ficava pensando que eram pobres, pois não vestiam a farda da escola. E se perguntava, é longe? É perto essa escola? Por que eu não sou levada à escola? Os dias se passaram e nada. A espera era difícil e causava medo. Toda e envergonhada, nada perguntava, só pensava em voltar ao Marajó. Depois de algum tempo, Maria das Graças chegou com roupas novas e ordenou a Serafina que desse fim às roupas feias que trazia do Marajó, que trouxe do Marajó. A menina obedeceu, mas ficou triste, porque o vestido que trazia, o melhor que tinha, fora feito pela avó, com muito cuidado. Mas nem chorar podia, pois no dia anterior, uma das meninas chorou e foi severamente repreendida com chutes e pontapés. Entretanto, ainda não era tudo. Maria das Graças sentenciou agora: esquece esse nome Serafina, é feio, cafona, na escola te chamarás Sofia. Sem entender coisa alguma, a mocinha obedeceu. As roupas quase não cabiam em seu corpo, cujos seios começavam a apontar e as curvas ganhavam relevo. Serafina, ou melhor, Sofia, se sentiu desconfortável. Pensou que ia explodir com o aperto das vestes novas. Mais tarde, outro chamamento. Maria das Graças determinou que ela acompanhasse Pedro, um senhor de meia idade. Entre os conselhos que Sofia ouviu, um causou arrepio. Deveria fazer tudo o que Pedro desejasse. Do contrário, não poderia ir à escola. Os detalhes da noite com aquele senhor, que segundo Sofia tinha idade suficiente para ser seu avô, não eram assuntos para conversas com estranho, mesmo que muito tempo da esperança de ir à escola tivesse se esvaído. A memória da dor ainda se fazia presente nos olhos daquela hoje senhora. Como